Então, daqui a pouquinho a gente vai com o Zezé. Até congelou ali. Deixa eu te explicar por que congelou quando o Zezé disse que não tem dito. Porque o Zezé esteve aqui no Minas Esporte no final do ano passado, num dos últimos programas do ano passado, e disse o seguinte, que o Cruzeiro tinha, sim, dificuldades financeiras. Ele disse até, e a gente está no site do programa, é só entrar lá que vocês vão ver a entrevista, ele disse que o Cruzeiro tinha essa dificuldade financeira, que tinha tido problema para pagar os salários daquele mês. Depois voltou no outro bloco e disse que não eram os salários, na verdade, que eram as gratificações, e que até em virtude das circunstâncias do Mineirão ele iria fechar com um déficit, o Cruzeiro teria um prejuízo, acaba por rendas, enfim. Mas ele mudou essa história ontem, vamos ver agora então. Já está no ponto, galera? Então vamos lá. Não absolutamente nada para ninguém. Eu acho que nós tínhamos time para disputar esse ano sem ter que contratar ninguém, não é? Eu acho engraçado isso, né? Porque como se contratar jogadores fosse obrigação. Se contrata se precisar, cara. Se não precisar, você não tem que contratar, não. Eu acho que só de manter os principais jogadores nossos aqui, nós já reforçamos o time, né? E eu estou muito otimista com relação a esse ano, né? E mais uma vez eu vou repetir. Uma única vez na história, o Cruzeiro atrasou de repente aí 5 ou 6 dias na folha de pagamento, não é? Por uma questão muito mais operacional e tudo mais, não foi por falta de situação. O Cruzeiro vai arrecadar esse ano alguma coisa perto de 100 milhões de reais de receita, né? 2010 a gente deve fechar com 100 milhões de arrecadação, né? E de repente os 2 milhões de reais a mais nós arrecadamos a mais do que gastamos, né? Nesse ano passado. Mas o balanço vai ser publicado em abril, nós temos até abril para isso. A gente sabe como é que o Cruzeiro funciona, não é? Quer dizer, não é à toa, não é? 520 clubes do Brasil, o Cruzeiro talvez seja um dos que menos deve. Vou repetir mais uma vez, a única dívida que nós temos, que não é dívida, é a do refis, que todo mundo sabe, que o Cruzeiro paga 100 e poucos mil por mês dessa dívida. Do resto, nós não devemos nada para ninguém, cara. Então eu fico chateado por isso. Isso é ruim para a imagem do clube. Nós construímos essa imagem, né, de pé no chão. Sai um negócio desse aí, o jogador às vezes fica pensando, poxa, eu vou pro Cruzeiro? O Cruzeiro está falido? Não, o Cruzeiro está muito bem de situação. Por isso que eu não vou permitir esse determinado tipo de coisa. Então, que bom que não aconteceu o que o Zezé previa aqui no Minas Esporte no final do ano passado, quando ele disse que realmente que a situação não era assim tão boa. E disse mais, que ele realmente teria que vender jogador porque era necessário naquele momento em que o time passava. Essa história de balanço de clube é um negócio interessante. A gente nunca fica sabendo exatamente o que acontece, né? Mas eu acho que esse todo mundo vai procurar mas já em alguns detalhes aí, eu acho que clube que quer ser grande e que quer ganhar, por exemplo, uma Libertadores, tem que contratar sim. Eu discordo do Zezé. E se não tem que comprar jogador, também não tem que vender, né? Porque vai ficar com o elenco. Se é a base que está valendo, então fica. Uma coisa, né? O que a gente entende é isso. E os clubes são os primeiros a anunciarem, olha, nós precisamos vender um esse ano, precisamos vender mais não sei quem. Então tem que contratar. Uhum. E as revelações, por exemplo, da base de um clube, elas nunca suprem todas as necessidades. Pelo contrário, pela estrutura que tem, eles revelam pouquíssimo, né? Então o Cruzeiro também tem que contratar. Claro. E outra coisa, pé no chão, eu não concordo com a política de pé no chão, com esse anúncio de política de pé no chão. Porque quando o Cruzeiro foi campeão brasileiro, da Tríplice Coroa, trouxe um treinador caro, buscou um punhado de atacante, um punhado de gente que fazia gols, e deu certo. Então todo clube que começa com essa história de pé no chão, você pode dizer o seguinte, estamos equilibrados aqui e tal. Agora, o pé no chão, aquela do bom, bonito e barato, isso não funciona no futebol. Então que o Cruzeiro continue contratando, o Ortigosa lá no Palmeiras não foi titular sequer, mas pode dar certo aqui. Claro. Então, agora eu acho que no elenco do Cruzeiro tem jogador igual ao Ortigosa, tem. Então, nesse momento que a gente, e não é o cronista que espera isso não, é a torcida do Cruzeiro que nos cobra, né? Twitter, claro, e-mail, querendo uma contratação. O que a gente fala aqui é só dando a resposta para o torcedor que nos acompanha, que acredita, que dá credibilidade ao nosso trabalho, e é por isso que a gente fala a verdade aqui. Eu quero dizer o seguinte, o Cruzeiro no ano passado contratou. O jogador que fez tanto sucesso no Cruzeiro teve que contratar sim, buscou o Montijo, estava lá em Portugal, e não tinha que contratar o Montijo? Ora. Romero, tem que contratar?
Dimara, eu não entendi mais nada. Eu também não. Porque a situação não era bem essa. O Perrella chega e muda toda a situação que vinha sendo falada dentro do próprio Cruzeiro. Não era que a gente estava inventando aqui que não tinha de... O Fabinho saiu do Cruzeiro Ele falando mesmo o quê? deu uma entrevista e disse que Pois estava o Zezé veio aqui e falou o quê? O Dimas vinha com qual discurso? Com um discurso de contenção. E por isso que a gente até comentei aqui, o Lélio comentou bastante. Ou seja, porque o Cruzeiro está na sua 4ª Libertadores seguida, brigando pelo título brasileiro em todos esses anos. Era para ele estar chegando... Se ele tivesse sem dinheiro 4 anos atrás, antes das Libertadores, a gente daria um desconto. Mas hoje é para o Cruzeiro estar com saúde financeira de chegar na sua 4ª Libertadores, depois de ter disputado 3, falar, agora nós vamos ganhá-la. Agora nós vamos investir e vamos ganhar a Libertadores, porque nesses últimos anos nós construímos a saúde financeira do clube para chegar agora e poder fazer investimentos. Batemos na trave. Exatamente. Batemos na trave há 2 anos atrás e agora é o momento de ganhar a Libertadores. Temos o Montilho aí, não vai sair, Jonathan não vai sair. A prova que o Cruzeiro tem dificuldades é que ele perde jogadores para times brasileiros. A gente já falou isso aqui outras vezes. O Cruzeiro perdia jogadores e perdia bem por grandes propostas para times europeus. Hoje ele reforça o Santos com o Jonathan, reforça o Atlético com o Léo Silva. É uma situação diferente. Você perder um jogador para o Catar, ali é um paraíso diferente, é outra grana, vai ter Copa do Mundo em 2022. É um outro cenário. Agora, no momento em que você está repatriando, o Atlético traz o Mancini, até o Ronaldinho Gaúcho vai jogar no Brasil esse ano, o Cruzeiro não está nesse mesmo nível. Ele pode mudou falar. a política. É isso que a gente pode dizer que está mudando Exato. o perfil e a política. Mas aí ele tem que colocar isso para o torcedor. Olha, nós temos um bom time titular, todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que o Cruzeiro é vice-campeão brasileiro. Agora, o que foi a diferença do Cruzeiro vice-campeão brasileiro para um time para vencer a Libertadores, vencer o Campeonato Brasileiro? Faltava alguém ali no ataque, de peso, de qualidade, para colocar essa bola para dentro. Ou seja, sem esse investimento final, o Cruzeiro vai entrar na Libertadores sem ser o grande favorito, sem ser badalado, sem ser aquele time para ser batido na competição. E o mesmo vale para o Campeonato Brasileiro. Concordo com o Flavinho, o Cruzeiro vai entrar no início do Campeonato Brasileiro, se ainda estiver disputando a Libertadores, tendo que privilegiar uma competição ou outra. Agora, é óbvio, né, Flávio Júnior, você que acompanhou ontem a coletiva do Zezé, que a mudança de discurso tem a ver exatamente com o que o Zezé falou. Sim. Que os outros jogadores e quem eles vão procurando vão pensar assim, mas será que eu vou para o Cruzeiro? Será que o Cruzeiro tem algum problema? Óbvio que eu não acredito que o Cruzeiro esteja devendo isso que estão dizendo para ele. Não acredito nisso. Mas eu acho que ele está trabalhando com uma restrição maior financeira. Isso eu acredito. E esses jogadores, eles não estão sabendo disso. Não é lendo jornal, não. Não. Entendeu? Boca a boca. Não é abrindo o jornal da semana passada, e o Zezé só veio se pronunciar ontem, que eles estão sabendo disso, não. Isso é na hora de negociar. É na hora de chegar lá no Botafogo, falar assim, olha, não, nós estamos querendo o Leandro Guerreiro, mas nós estamos querendo aqui, você aceita o Chiesa? Você aceita o fulano de tal? Não, esses eu não quero. Eu quero é dinheiro. Não, mas dinheiro a gente não tem. A gente tem. É na negociação. Só eu quero o aval do seu presidente. Entendeu? É na negociação. É claro. No dia a dia ali com os outros clubes, com os outros jogadores. É na hora que, como disse o Romero, sai o Jonathan para o Santos, perde o Léo Silva para o Atlético. Jogadores que estão negociando com 2 clubes, 3 clubes, e mais o Cruzeiro, vê o que o Cruzeiro oferece, o que os outros oferecem. Então é aí que o mercado está sabendo da real situação do Cruzeiro. Não é através da imprensa. Quem sabe através da imprensa já está na ponta final. E até porque, Anderson, do que a gente conhece de empresário, de próprio jogador, isso vai na boca a boca do jogador que saiu daqui, do jogador que foi procurado, da negociação que não aconteceu, do empresário que liga para o outro e fala assim, o Cruzeiro está sem dinheiro, eu ofereci fulano de tal para ele, e ele disse que não tinha. Então, não é do jornal que falou, ou da imprensa que falou. Quem fica sabendo isso tudo é o próprio mercado do futebol. A imprensa só torna público, né? Algumas contratações que chegaram aí, inclusive para o Atlético, a primeira coisa que eles disseram foi, liguei para o fulano, ele me falou como é que é o clube aqui, essa coisa toda. O jogador sabe onde buscar a notícia, né? E agora botar a culpa na imprensa, a imprensa vai lá e mostra o que acontece. O Fabinho deu uma entrevista, ele falou. Falou. Então ninguém tem coisa. E outra inclusive coisa. Inclusive para o Bruno no Super Esporte, um abração para o Bruno. E uma coisa que os clubes precisam parar é o seguinte: é dizer assim, que direito de imagem é uma dívida que salário. Não. Está devendo? Não é? É a mesma coisa de você dizer, olha, eu estou devendo a prestação do meu carro, mas a conta do telefone eu paguei. Não.
Se fica devendo o carro, vai E para tem o outra- Serasa, do mesmo lógico. jeito. E Não tem outra jeito, então, coisa que- não dá. é. Agora vai ficar devendo. Então, não estou dizendo que o Cruzeiro vai para o Serasa, não, antes que alguém pense isso. O que eu estou é comparando. O que eu acho é que o Cruzeiro precisa dizer o seguinte, olha, estamos bem, vamos contratar. E a melhor resposta, Dimara, para essa situação é uma grande contratação, né? Também acho. Resolve também tudo acho. É na para hora. mostrar. Então, se está tudo saneado, né, se está tudo saneado, se tem o dinheiro, se está tudo bacana, então por que não vem o atacante de ponta? É o mercado, está esperando um pouquinho, vai fazer uma surpresa para a gente, Zezé? Vamos lá agora com o recado da Vilma Alimento.